Olá, tudo bem? Professora Denise, estamos aqui dando continuidade às nossas aulas de matemática, aqui na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. E agora, nesse nosso segundo momento, no nosso segundo semestre, nós vamos dar continuidade na quinta etapa referente ao nono ano. Então, é preciso que vocês vá até a escola e recebam o livro de matemática referente ao nono ano, porque a gente vai falar agora um pouquinho sobre os conteúdos que são abordados em matemática no nono ano. Nós vamos começar falando sobre sistemas de equação, que está aí no livro de vocês, na página 86. Vou explicar um pouquinho por que a gente usa sistema de equação, tá certo? Então vamos lá? Então, o sistema de equação, eles são usados quando aparece dois números que a gente não consegue identificar no primeiro momento. Então, a gente chama essas letras de incógnitas. Por que a gente chama essas letras de incógnitas? Porque a gente não sabe o valor delas, tá certo? Então, quando aparecem dois valores, que eu não sei o nome, eu não sei o valor exato, eu chamo de incógnitas, que nesse caso eu representei com X e Y. Então, no livro de vocês, vem trazendo a seguinte situação, problema. Em 2013, um trabalhador que ganhava R$ 2.500 tinha descontado do seu salário o valor de R$ 313,57, referente a que esse desconto era referente ao imposto de renda e referente ao INS dele, certo? Então, representado por X, o desconto do imposto de renda, e representado por Y, o correspondente ao desconto do INSS. Podemos representar o desconto, esses dois descontos no salário do trabalhador, pela seguinte expressão: X mais Y igual a R$ 313,57. Mas por que, professora? Porque era dois descontos: o desconto do imposto de renda e o desconto do INSS. É como se esse X representasse o desconto do imposto de renda e esse Y representasse o desconto do INSS. Então, esses dois descontos somados era retirado do salário do trabalhador R$ 313,57. Tá vendo como é fácil a gente representar dois valores que não sabemos, e aí a gente chama de incógnita, tá certo? E representamos de uma maneira muito fácil as duas letras e o valor referente ao desconto, certo? Em seguida, ele vem nos trazendo outra situação, problema, dando continuidade. Se eu tenho X mais Y igual a R$ 313,57, se por acaso eu determinasse que X era igual a 175, como eu ia descobrir o valor de Y? Muito fácil. Eu pegava o valor total, R$ 313,57, retirava o valor de X, que era 175, e eu ia encontrar o valor de Y. Tá vendo como é muito fácil? Se eu tenho dois valores que é igual a 313,57 e eu determino que o valor de um desconto é 175, basta retirar ele do total que eu encontro o outro valor. Tá vendo como é fácil? E se por acaso, em outra situação, eu falasse que Y era igual a 137, como eu encontrava o valor de X?
Muito fácil também. Era só pegar o valor total, tirar o 137 e encontrava o valor de x, que no caso ia ser 176,57. Então, você está vendo que é muito fácil quando eu tenho dois valores e eu determino um. Eu apenas retiro do total esse valor que eu determinei e encontro o outro. Muito fácil, não é isso? O livro também de vocês vem falando um pouquinho sobre plano cartesiano, certo? Então, vamos relembrar, porque vocês já estudaram o plano cartesiano, mas o que é isso, professora? Vamos relembrar? Então, o plano cartesiano é formado por duas retas, né, reais, em que os ângulos entre elas é de 90 graus. Ó, você vê que realmente é bem certinho. Olha. Aqui está a reta representando os valores de y e aqui está a reta representando os valores de x, tá certo? Essas retas são chamadas de eixos. Assim, há o eixo horizontal, que é chamado eixo das abscissas. Então, esse eixo aqui horizontal, ele é chamado de eixo das abscissas. Então, você já sabe, se em determinado momento a professora perguntar como é chamado o eixo da horizontal no plano cartesiano. Então, o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. Você já sabe, ó, horizontal tá aqui, ó. Esse aqui, certo? Então, o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. E o eixo vertical, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu só voltar aqui direitinho, certo? Então, esse eixo aqui na vertical é chamado eixo das ordenadas. Então, quando for questionado para você, aluno, como é chamado o eixo na vertical, você já sabe que é eixo das ordenadas. E na horizontal, eixo das abscissas. Então, muito fácil o plano cartesiano. Eles vão geralmente perguntar o nome desses dois eixos. Você já sabe que na horizontal é a abscissa e na vertical são as ordenadas, tá bom? Então, vem perguntando se esse par ordenado é solução dessa sistema de equação. Olha como é fácil, gente. Sempre, o primeiro número é correspondente a x. O segundo número é correspondente a y. Então, ele está dizendo que x mais y é 4. Vamos verificar se é mesmo? Então, no lugar de x, eu coloco 3. No lugar de y, eu coloco 1. 3 mais 1, 4. Então, sim, posso dizer que esse par ordenado é solução desse sistema aqui, de x mais y igual a 4, tá certo? Por quê? Porque você tem que lembrar que sempre o primeiro é referente a x e o segundo a y. Esse segundo exemplo aqui, ó, lembrando, gente, eu já falei isso para vocês, mas nós vamos lembrar. Quando nós temos um número ao lado de uma letra, é como se estivesse multiplicando. Então, aqui é como se eu estivesse multiplicando 2 com o x. Nesse caso, o x é 3 e o y é 1. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Também esse par ordenado é solução para esse sistema aqui de equação, tá certo? Então, uma empresa tem 300 funcionários. Ele gostaria, e nesses funcionários nós temos homens e mulheres. Então, como é que a gente poderia representar? A gente poderia representar que x são os homens e y são as mulheres. Então, x mais y igual a 300. E olha como é fácil. Se por acaso eu dissesse que os homens, a quantidade de homens é 100, como é que eu ia saber a quantidade de y? Você já ia saber que era 200. Por quê? Porque eu expliquei para você que é só retirar o valor já dado. Então, se os homens, a quantidade de homens é 100, então a de mulheres é 200, tá certo?
Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de matemática. É muito fácil o sistema de equação. Eu espero que vocês tenham entendido. Quando nós temos duas incógnitas, então é porque nós temos dois valores. É muito fácil retirar um quando eu sei o valor do outro, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor de sala, que ele está preparado para tirar suas dúvidas. Um grande beijo, abraço e até a próxima.